Boa noite, amantes da sétima arte de todo o país. Sou o Gustavo, sou membro do FEADEV e hoje a gente vai falar de dois assuntos maravilhosos: programação e cinema. Bom, o projeto de hoje vai ser um algoritmo de recomendação de filmes utilizando machine learning, né? Isso para você aí que quer uma recomendação boa para dar para o seu amigo, ou assim como eu, uma pessoa um pouco indecisa sobre qual filme assistir e quer uma terceirização de para sua opinião. Minha opinião é esse vídeo pode ser para você. Então já vamos começando aqui, importando as nossas bibliotecas aqui, né? Básicas no Pandas, né? E depois carregando os nossos datasets que a gente vai utilizar. Nesse primeiro momento, a gente vai utilizar dois, um de filmes e um outro de avaliações. Esses datasets são do site MovieLens, né? É um dataset muito conhecido. Então, vamos ver aqui que no de filmes a gente tem um ID do filme, né? Um código do filme, o título, os gêneros, né? Associados e o ano de lançamento, né? Enquanto que na tabela de ratings, nós temos o ID do usuário que avaliou, o filme avaliado pelo ID e a nota, né, que foi atribuída. A gente está trabalhando aqui, então, com cerca de 9.700 filmes diferentes, né, e uma quantidade de avaliações de mais ou menos 100 mil, né. É, Existem versões maiores desses datasets, né, que talvez construam modelos bem mais robustos, né, mas precisam também de um computador com processamento um pouco mais parrudo, né. Mas esse dataset aqui já vai dar para a gente fazer bastante coisa interessante. E um último disclaimer é que esses dados já estão previamente tratados, né, eu já tratei eles antes, para que a gente pudesse focar simplesmente na criação do modelo. Então, uma vez conhecendo a nossa base, a gente pode juntar, né, essas duas informações que a gente tem. Então, vou dar um merge aqui, né? Lembrando aqui que esses dois datasets têm uma coluna em comum, que é é o Movie ID. Então, a gente vai aproveitar essa coluna e juntar os dois datasets. Então, como vocês podem ver, aqui a gente até consegue ter uma visão mais ampla do que está acontecendo. Então, por exemplo, a gente pode ver por filme as avaliações que foram dadas. E alguém teve a coragem de dar 2,5 para Toy Story, né? Enfim, tem de tudo nessa vida, né? Bom, antes de continuar o código, eu queria passar por uma explicação um pouco mais teórica e até matemática do que está por trás do algoritmo que a gente vai utilizar. Eu acho que é importante saber o que está acontecendo, né, antes da gente sair aplicando por aí. Então, sobre algoritmos de recomendações, existem várias formas de se criar um algoritmo de recomendação, mas, no geral, as abordagens que a gente vai utilizar nesse vídeo aqui são colaborativa e baseada em conteúdo, né? Para esse primeiro método, a gente vai usar o Collaborative Filtering, que funciona mais ou menos assim. O algoritmo identifica os usuários que tenham gostos parecidos, né? Tenham perfis similares, né? Então, ele identifica os perfis similares, né? E entende que os gostos de um podem ser os gostos do outro, né? Então, por exemplo, nessa situação aí que temos os dois personagens aí, digamos que eles sejam relativamente parecidos, né, em relação ao gosto cinéfilo deles, né? Imagina que eles gostam de uma história de crime, que você gosta de filmes mais antigos, né? Um gênero um pouco mais de suspense e tal. Isso a gente consegue depender dos filmes que eles avaliaram bem, né? E aí, digamos então que a menina tenha assistido o filme Os Pássaros, do Hitchcock, tenha gostado e tenha gostado. O que o algoritmo vai entender então é que, poxa, se o menino pensa tão parecido com ela, provavelmente ele vai gostar de Os Pássaros também. E aí então é feita a nossa recomendação. Isso na teoria, na prática a gente tem que tentar transpor isso em código, né? E aí fica os desafios, né? Como a gente faz para identificar, né, os usuários similares, como a gente identifica os filmes que são similares, né, porque no final das contas tudo é sobre o filme, e no final, como a gente faz isso a partir das avaliações, né.
Por enquanto, a nossa principal métrica é a avaliação, né? A avaliação que os usuários dão sobre os filmes. É isso que vai indicar que o usuário gostou de tal filme, não gostou de tal filme, né? E aí, então, a gente vai utilizar um conceito, né? É uma técnica aí chamada cosine similarity, ou similaridade por cosseno, né? Porque para a gente tentar fazer essa avaliação, uma espécie de curadoria e tentar transformar essa curadoria que é muito sensitiva em formas matemáticas, de modo que o computador consiga interpretar. Então, a nossa base atual está mais ou menos assim, né? Como vocês podem lembrar aqui, né? Nossa base está assim. Então, tem o título do filme, a nota que o usuário deu e quem foi o usuário que deu a nota, né? E assim, tudo bem, né? Mas, de certa forma, ela fica um pouco dispersa, né? Então, vários filmes aparecem várias vezes, os usuários aparecem várias vezes. Vai ser melhor se a gente conseguir agrupar essas informações, né? Então, basicamente, o que nós queremos é que a base transformada seja assim. O filme, né? Ali os filmes, nas colunas, os usuários e as notas que eles deram para cada um dos filmes. E aí, já deixa o terreno preparadinho, porque a gente vai transformar esses filmes em vetores, né? Então, plugando eles no espaço cartesiano, os, o, eles estão meio fora de escala, assim, mas é só uma representação, né? Então, a gente transformou os filmes em vetores e notem como as avaliações, né? Os valores das avaliações é que determinam as coordenadas desses vetores no plano. Nesse ambiente, né? E veja que se eles se transformaram em vetores, né? Surge um ângulo entre eles, né? Surge um ângulo entre eles. E já que nós estamos falando de similaridade por cossenos, nós podemos calcular o cosseno do ângulo formado por eles, né? E caso vocês não se lembrem, no círculo trigonométrico, o cosseno é esse eixo horizontal no círculo, o que significa que, à medida que o ângulo, né, formado se aproxima de zero, o cosseno desse ângulo se aproxima de um. Agora, é, vocês se lembram que a posição do vetor, né, no espaço, ele é determinado pelas notas que os usuários deram, o que significa que quanto mais similar for a nota que os mesmos usuários deram para vários filmes, para dois filmes, quanto mais parecido for a nota que os mesmos usuários derem para dois filmes, mais similares os vetores vão ser. Então, eles vão ser muito parecidos. E quanto mais parecido os vetores forem, menor vai ser o ângulo formado entre eles. E quanto menor o ângulo formado entre eles, maior vai ser o cosseno. Então, perceba que quando a gente consegue é, abstrair a, a, aquela tabela de avaliações em termos de vetores, e consegue representar na forma de vetores, a gente consegue medir é, a distância formada entre eles, né? E a distância formada entre eles, e, portanto, é, se a gente pega um filme e mede o cosseno do ângulo formado entre ele e todos os outros filmes, a gente consegue classificar em ordem decrescente, né, do maior para o menor, quais são os filmes que mais se parecem com eles, porque vão ser os filmes com o maior cosseno formado entre um vetor e todos os demais. Beleza. Então, como é que a gente faz isso em Python? Ó, a primeira coisa que a gente tem que fazer, né, caso vocês se lembrem, é transformar a maneira como a gente tem nossos dados estruturados, desse jeito para esse jeito, né? Os mais espertinhos vão identificar que isso nada mais uma pivot table, né? Então vamos transformar aqui no pivot table, uma tabela filmes, table, treino. Então nas linhas nós queremos os filmes, nas colunas nós queremos os usuários, ok? E os valores nós queremos o
as notas, né? Ou seja, os ratings. É, rating. Então, né? Então, temos aí, né, os usuários dados pelo ID, o estudo dos filmes. É, ok, parece um pouco, pode parecer um pouco estranho, assim, que ele esteja totalmente vazio, mas é porque, é, assim, na vida real, a maior parte das pessoas não consegue ver, infelizmente, não consegue ver todos os filmes, né? Então, com certeza, a maior parte dessa tabela do Pivot Table tá vazia, porque a gente não consegue assistir, existem mais filmes que a gente não assistiu do que assistiu, né? Uma única intervenção que a gente tem que fazer é completar esses vazios com zero, porque, como vocês viram, a gente precisa dessas notas, né? E precisa que sejam valores numéricos, né? Então, a gente não consegue trabalhar com valores nulos. E não tem nenhum problema, assim, já que a avaliação mínima, ela é meio, então não vai confundir. Então, substituir aqui por zero. E aí, nós vamos lá para o método de similaridade por cosseno. Por sorte, como a maior parte das coisas em Python já existem funções pré-prontas para a gente utilizar, vamos importar aqui a função do sklearn, pairwise como pw. Então, vamos chamar aqui de recomendação, né? Vocês vão pw, similarity, e passa nossa tabela de filmes, né? Verem? Então, ele vai tá passando um array aí da similaridade é, quão similar está sendo os filmes, né? Que a gente viu. Da maneira como a gente viu no PowerPoint. Para ficar mais fácil de visualizar, a gente pode transformar isso aqui num data frame. É, e aí, por exemplo, nós queremos ver a similaridade entre os filmes. Então, é, a gente quer que as nossas colunas sejam iguais às linhas, né? Para ver como eles batem entre si, né? Então, vou colocar aqui as colunas como igual a. E nós queremos que as linhas, né? Ou seja, o index da nossa data frame também seja index, né? Já que o index da tabela anterior era o nome dos filmes, né? Vamos dar uma olhada. Beleza. Então, é mais ou menos isso que a gente tem, né? É, os filmes nas colunas, nas linhas, e a similaridade entre eles. Veja que cada filme vai ter uma similaridade de um consigo mesmo, né? Já que eles são os mesmos filmes. Mas a gente já começa a ver umas correlações um tanto curiosas aqui, né? Então, é, vamos explorar um pouco mais. E aí, para a gente ver qual filme é mais parecido com qual filme, a gente simplesmente pega a coluna desse data frame e classifica os valores do marco menor. Então, eu vou fazer aqui, ó, vamos chamar de assim, IF, né, para final, que vai ser o, o data frame de recomendações. Aqui a gente pode passar um filme, qual é o filme do Thor, e aí passa o nome do filme, que é o nome da coluna, a gente está filtrando por uma coluna, e vai é, classificar esses valores do maior para o menor. Então, ascending, e
uma coisa que a gente pode, só para melhorar a visualização, é simplesmente renomear a coluna. Vou renomear a coluna tem a ver com relações, e aí depois é só chamar. Ele vai ser o mesmo data frame, tá? Ele é só, é que a gente está pegando só uma das colunas e todas as linhas, né? Então, chamar aqui, e vamos escolher as principais 20 recomendações para o filme do Thor. Então, aqui nós já temos as recomendações, né? Principais recomendações do filme do Thor. Capitão América, o outro Thor, Vingadores, Hulk. Então, né, de certa forma, vemos aí que conseguiu capturar o nicho, né? São outros filmes de super-herói. Aqui a gente pode transformar em um data frame para ficar mais bonito de ver. E vamos então escolher um outro filme, né? Um dos filmes que eu mais gostei, Os Bons Companheiros, né? Então vemos aqui, os filmes mudaram, né? Ah, Cães de Aluguel, Poderoso Chefão, Fargo e Pulp Fiction. Então, existe, a gente dá para... aí que entra também a sua curadoria humana para você mesmo avaliar o seu algoritmo, né? É, acho que uma questão interessante desse algoritmo de recomendação é que você mesmo pode avaliar, né, se ele está dando certo ou não. Se você gosta dos outros filmes, né, então é uma métrica que pode dar certo, né? Então, aqui são outros filmes de criminosos, outros filmes de máfia, né? Eu particularmente gosto desses primeiros aqui. Alguns talvez não tenham tanto a ver, tipo Das Americana, né? Star Wars 5, o melhor de todos, né? O Silêncio dos Inocentes. Mas vamos lá, vamos testar mais coisa aqui. Vamos testar Vertigo, Hitchcock, já que nós estamos falando sobre ele, né? E aí nós temos outros filmes do Hitchcock, outros filmes mais clássicos, né? A Janela Indiscreta, e Psicose, né? E outros filmes no ar, né? Veja só como a gente consegue nichar, assim, agrupar, né? Alguns filmes com algoritmo, né? Então, Chinatown, é, outros filmes clássicos, né? Também, mais antigos, como Casablanca e Cidadão Kane. Tem Blade Runner, alguns do Stanley Kubrick. Então, beleza, acho que aqui deu certo. Vamos testar com um filme mais contemporâneo, um dos que eu mais gosto também, La La Land. E aqui a gente vê que as coisas não são perfeitas, né? Afinal de contas, eu não sei o que La La Land tem a ver com Dragon Ball, né? Super Android 13. E três vezes, tem três recomendações de Dragon Ball, né? Então, não sei, né? De repente, não sei qual que público tem andado visto La La Land, mas ainda assim é uma coisa, às vezes nem sempre funciona do jeito que a gente gostaria, né? Mas ainda assim é sempre uma boa diversão. E agora nós vamos ver o segundo método, né? Que é o baseado em conteúdo. Aqui, vocês podem ver que a gente vai utilizar uma função, uma outra função, né? Que é o TF-IDF. E isso aqui é a função de cenário por cosseno que a gente já viu. Aqui a gente também vai utilizar duas novas bases de dados, né? Uma com dados técnicos, que aqui é do IMDb, e a de tags, que também é do MovieLength, né? Então, vamos dar uma olhada. Aqui na nossa base de dados, a gente tem algumas questões de dados mais... A ficha técnica dos filmes, né? Então, temos aqui o nome do filme, o ano, as notas que eles receberam e tal. Mas, principalmente, o que a gente quer mesmo é Director's Cast, que tem o diretor do filme e os atores que participaram, né? E, principalmente, também Description, a sinopse do filme, né? E aqui em tags, são tags que as pessoas do próprio site, Movilens, anexaram, né, ao filme, né? Então, putz, aqui também os dados já estão pré-tratados, né? Coloquei, então, temos o ID do filme e todas as tags associadas a esse filme, né? Então, vamos ver quantos dados a mais. Nós temos aqui cerca de quase 10 mil informações técnicas de filmes, né? Vale notar que não são necessariamente os mesmos filmes que a gente tem naquela nossa base.
E de tags, nós temos aqui 45 mil filmes com tags, né? E, poxa, acho que inúmeras tags, né? Então, é isso. E o nosso objetivo aqui, não sei se deu para perceber, nós vamos utilizar um pouquinho de processamento de linguagem natural. Mas vamos de novo à nossa explicação um pouco mais técnica aí do que está acontecendo, a gente vai, do algoritmo, do que está por trás do algoritmo, né? Então, você se lembra aqui dos algoritmos de recomendação, né? A gente falou de filtro colaborativo, agora nós vamos falar de baseado em conteúdo, né? Nesse baseado em conteúdo, não importa tanto assim as avaliações que as pessoas deram, né? Não importa muito o que as pessoas acharam, né? Do filme para você recomendar para cada usuário, né? Ao invés disso, a gente vai avaliar muito mais as características de cada item. E aqui estou falando de filme, mas pode ser aplicado para livro, para produtos de varejo, né? Então, tudo que está por trás do algoritmo de reconhecimento. Ele vê as características daquele item e recomenda itens similares, né? Então, no nosso caso, nós vamos ver as características dos filmes e recomendar filmes que tenham características similares. Por isso que a gente trouxe aquela quantidade de tags e de sinopse, né? Então, é, então, para identificar, né, para a gente conseguir ler, né, é, essa quantidade de informações aí, né, essa ficha técnica, nós vamos utilizar uma função que é utilizada para processamento de linguagem natural, né, que é o TF-IDF, que é Term Frequency Inverse, eu não esqueci o que significa o DF. Mas enfim, imagina que nós temos dois textos aí. O céu é azul e o céu é brilhante, né? O que basicamente uma função de processamento, linguagem de processamento de linguagem natural, faz contar quantas vezes cada termo aparece na, naquele documento, né? Então, no texto 1, nós temos aí a palavra céu uma vez, a palavra azul uma vez e nenhuma vez a palavra brilhante. Enquanto que no texto 2, céu uma vez azul e uma vez brilhante, né? Notem aí que algumas palavras foram excluídas, né? Justamente porque elas servem só como conectivos, né? São artigos e são palavras de pouco valor, né? E a própria função já faz o favor de tirar para a gente, né? Isso seria uma contagem normal. O que o TF-IDF faz é calcular o peso, né? O peso de cada termo nos documentos que ele está chegando. Então, ele entende assim que quanto mais vezes uma palavra aparecer no próprio texto, maior peso, mas quanto mais vezes ele aparecer em documentos diferentes, pode ser que ele não tenha tanta importância assim, né? E as duas maneiras de a gente trabalhar seriam válidas, né? A gente só vai utilizar o TF-IDF para uma questão de não cair em uma situação em que ele vai contando como importante palavras que acabam não sendo tão importantes. Por exemplo, alguns conectivos, né? É, algumas outras palavras. Então, aqui a gente atribui um peso maior a determinadas palavras, né? Então, a frequência delas aumenta ou diminui o valor delas. Mas, basicamente, acontece a mesma coisa, né? Só o valor que não fica entre um número inteiro. E aí, como vocês podem ver, então aqui seria o texto 1, aqui seria o texto 2, né? Nós temos aqui os valores, os pesos de cada palavra. E como vocês devem imaginar, isso vai virar um array. E esse array vai ser transformado num vetor. E aí a gente vai utilizar aquela mesma técnica de similaridade por cosseno, né? A gente vai utilizar, então, ao invés das notas avaliadas, do peso de cada palavra, né? De cada termo ali. E aí, naturalmente, os filmes com termos mais similares, né? Com termos similares, vão ser entendidos como mais próximos entre si. Vamos ver como isso funciona. É, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar o objeto, né? A instância do objeto. Então, como vocês podem ver aqui, a gente importou também do sklearn, né? Uma ótima biblioteca para machine learning. Essa função TF-IDF vectorizer, né? O próprio nome já diz que é um vetorizador, então vamos sim transformar em vetores, né? Então, basicamente, a gente vai criar, né? Acho que mais difícil é escrever TF-IDF vectorizer, né?
A gente está, então, é, atribuindo a variável vec, né, o vetor. E aí, depois de criada a instância, aí, né, nós vamos especificar, aplicar, né, essa função. Perdão, gente, tô fazendo cagada. Bom, e aí, então, pessoal, a primeira coisa que a gente tem que fazer aqui agora é, na verdade, tratar os novos dados que a gente tem. Então, vamos chamar de df2. Ah, lembrando, lembra quando eu disse que a gente não precisaria das avaliações das pessoas, né? Significa então que a gente não precisa daquele data frame anterior que a gente criou, né? Inteiro. A gente pode muito bem utilizar o data frame só de filmes, né? Então, vamos pegar o data frame de filmes que a gente tinha e juntar com os novos dados, né? Ah, primeiro fazer um merge com o plano de dados, né? Então, vocês vejam aqui que a gente vai juntar a única coluna em comum seria o de name, né? Vamos juntar aqui com title e vamos fazer um left join para preservar o nosso data frame de filmes, né? Vamos trabalhar com aquele data frame de filmes. Em seguida, a gente junta com o data frame de tags, né? Então, a gente vai pegar o data frame que já está juntado, fazer um merge com de tags. Ah, e aí a gente vai usar como coluna comum o MoveID, né? MoveID que tem nas duas, né? Vamos fazer um left join. Ele tá uma bisoiada. Aí, só que às vezes eu acho que tá em inglês, né? É filmes, né? Não tá frame. Aqui, eu sei que deu errado, porque o MoveID, a tabela de filmes, tá como inteiro. E o movie ID da tabela de tags está como string, né? Então, por isso que não está conseguindo. Então, nós vamos aqui, é, poxa, fazer um rápido reparo aqui, né? Bom, e vai ter como um, um exercício aí de que às vezes você tem que consertar, né? As suas features. Vamos fazer com apply lambda mesmo, que a gente ainda tá pesado. Vamos só transformar isso aqui, o movie ID deles em string. Então, pronto, feita a alteração e feito aqui o merge. Então, veja, olha só que beleza. Tá o nosso data frame grandão. Temos aqui as tags, a descrição, o casting e parari pororó, tá? Então, vamos criar uma coluna aqui também. Vamos, ah, chamada infos, né? Que são as informações que a gente gostaria. E nelas, a gente, vamos colocar tudo que a gente gostaria, né? Eu acho que vale a pena colocar o gênero, né? Os gêneros. É, o casting, acho que é bastante importante. Cast. E a descrição. A descrição, né? E as tags também. Então, description, ah, tags. Tag não dá pra, né? E aqui, pessoal, eu vou só transformar essas duas informações aqui em strings, né? Porque eu sei que é, os filmes que tinham na base de dados não são os mesmos que
tinha na base de filmes, então alguns valores vêm como vazios, né? Vem como NA, e aí quando a gente soma as colunas com NA, o valor inteiro ficou como NA e a gente meio que perde essa coluna. Então eu vou transformar em string para não acontecer esse problema. Bom, beleza. Nós temos aqui o que nós queremos, né? A nossa coluna de informações que pô, tem todas as palavras aí que a gente gostaria de analisar. Então, vamos lá. Como vocês viram aqui, a gente importou essa função do sklearn, né? Esse chuchuzinho. Então, a primeira coisa que a gente fazer é simplesmente criar, né, essa função aqui, né? Vocês vão ver, à medida que vocês forem mas usando mais funções de machine learning, que é meio que um workflow, assim, sabe? Você vai, cria, depois você vai e fita, né? E mais PDF, e a gente vai utilizar a função, né? E o famoso fit transform para aplicar essa função na coluna que a gente quer, que é e eu só vou fazer um trabalho aqui, pessoal, que eu sei que é, eu já testei isso antes, eu sei que algumas colunas por algum motivo vem como float, assim, vem com um valor esquisito, assim, e ele não consegue, então, só para garantir de que todas as colunas estão sendo strings, tá bom? Eu coloquei errado, tem parênteses, né? Uhum. Foi, beleza. É, então, basicamente, foi aquilo que eu te mostrei no slide, né? Ele foi contando as palavras e tal, transformando em vetor, né? Cada um dos filmes em vetor. E aí, né, a gente faz aquilo que a gente já fez, né? Eu vou criar aqui uma variável chamada cosine similarity, que é da função de similaridade por cosseno que a gente tinha importado também, né? E ele vai calcular a similaridade por cosseno dos vetores que foram criados, né? Então, eu vou passar é, TF-IDF aqui, F-I... Escrevi errado aqui, escrevi certo. Vai demorar um pouquinho, talvez, porque é bastante coisa, viu? Beleza, foi, né? Vocês vejam aí. Ah, e foi a mesma coisa que a gente fez no anterior, né? E se vocês bem se lembram, a gente pega esse array, né? Transforma ele num data frame para ficar mais fácil de a gente enxergar, né? Frame. E, de novo, a gente quer o quê? As correlações entre eles. Então, tanto linha quanto coluna tem que ser o nome dos filmes, né? Então, eu vou mandar aqui, é, columns, F2, aqui tá como title, né? E o index, né? Index F2. Então, vejam aí, as correlações de filmes. Os mesmos filmes têm correlação de um, né? Mas a gente já começa a chegar aqui umas coisas talvez bem interessantes, né? Então, beleza. E aí, é o que a gente faz, né? Não sei se vocês se lembram. My final. Que uma vez que a gente tem as correlações, a gente filtra pelo filme que a gente quer, vai trazer toda a coluna, né, do filme e a correlação que ele tem com os outros demais filmes, e a gente simplesmente ordena do maior para o menor. Então, aqui, agora vamos transformar no data frame, né? Data frame, sim, 2.
É, aqui a gente passa o nome do filme que a gente quer. A gente não tá com o Thor de novo. Tá? Ah, sorte. Aí a gente dá aquele uma tentativa aqui. É, ó, é, só para mudar o nome da coluna, né? E chama aqui, uns 20 recomendações, né? Vamos lá. O que que eu fiz aqui? Ó, beleza. E aí, né? Vamos lá, filme do Thor. E, ó, ver como as coisas foram totalmente diferentes, viu? Um, a gente usou as avaliações, esse aqui a gente leu palavras. E deu bom, né? Olha só. Thor, Thor 2, Thor ruim, Capitão América, é, Vingadores, Homem-Formiga. Muitos filmes aí de super-herói, filme da Marvel, né, e tal. Vamos tentar aí com outro filme, com o famoso Goodfellas, né? Ahn, Aqui vocês vejam assim que é parecido, mas é um parecido diferente dos resultados que a gente teve, né? Os outros vieram filmes, também filmes filmes de crime, né? Com criminosos, né? Isso aqui também, né? Mas é, a métrica para chegar nisso foi diferente, né? Então, Cassino, Analyze This, Raging Bull são filmes de Robert De Niro, na verdade, né? Taxi Driver e Martin Scorsese, né? Então, aqui temos aqui um filme de máfia, mas também é com Robert De Niro, né? Não, esse ainda não, mas esse é. O Rei da Comédia também, Robert De Niro e Martin Scorsese, né? Então, a gente vê que talvez o casting é, tenha um peso bastante grande, assim, né? Quem gosta do Robert De Niro vai provavelmente gostar desses outros filmes, né? Também. Vamos ver o que mais a gente vê aqui. Então, Vertigo, que é o Corpo que Cai, do Hitchcock, né? Ah, temos aqui Janela Indiscreta, né? Os Pássaros aqui, Psicose. Então, alguns filmes de suspense eu não conheço todos pelo título original. Diz que M para Matar, né? É um filme noir também. É... Beleza, gente. Acho que foram. Eu não conheço todos os filmes aqui, mas acho que foram boas recomendações, né? É... Vamos ver o que acontece com a La La Land, né? Hum, e, né? Crazy Stupid Love, que em português é Uma Hora Toda a Prova, eu acho que era assim, né? Aqui, a gente vê, aqui, por exemplo, que engraçado, né? Então, aqui é Ryan Gosling e Emma Stone. O Espetacular Homem-Aranha 2 também, provavelmente por causa dos dois. Drive também com Ryan Gosling. Eu queria que tivesse vindo alguns musicais, né? Chicago é um musical, então, talvez tenham, por isso que esteja aí. Então, é muito melhor que Dragon Ball, né? Como recomendação. Não sei, acho que a gente pode fazer mais um teste aqui. Deixa eu pensar num filme. Então, vamos testar De Volta para o Futuro. E, infelizmente, ele é bem sensível aos. Aqui, acho que legal, né? Trazer os outros De Volta para o Futuro, né? São excelentes também. Acho que esse aqui é um lugar do passado, que é legal, porque também é um filme de viagem no tempo, né? Ah, é legal, né? O MIB 3 também é tipo, ele foi justamente o 3, né? Que também é de viagem no tempo. Então, a gente vê aí que é, ler palavras também é interessante. Não necessariamente você vai gostar de. Pode ser, porque também é comédia, né? Então, não necessariamente, mas. Não sei, acho que
poxa, tentem aí fazer em casa, vejam os filmes que vocês gostam, vejam se vocês se identificam com os filmes que foram recomendados e põe nos comentários aí. É isso aí, pessoal. Falou.